Olá amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 2 de junho de 2022, e aqui estamos nós, iniciando as reflexões sobre esta obra que estamos iniciando mesmo. Hoje é o primeiro capítulo do livro Vida Plena de Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Então agradecemos muito a companhia dos amigos que estão conosco. Vamos iniciar mais esta jornada. O capítulo 1 desta obra tem como título Ser Fiel até o Fim, seja fiel até o fim. Então agradecemos a companhia dos amigos que aqui estão, Jane, Cazuco, Lena, sejam muito bem-vindas. Nós agradecemos Dilza, Célia, Brígida, que já estão conosco também, participando desse encontro, um encontro festivo. Gil participando também, agradecemos muito. Vamos à nossa prece, depois continuamos cumprimentando. Estão chegando Cláudia, Yara, Ivete, sejam muito bem-vindos. Hoje nosso YouTube entrou também fácil, está lá, deem uma passadinha por lá, registrem presença, porque isso, como nós dissemos sempre, conta em favor de mantermos essas informações que temos tido tão preciosas para a nossa vida e estão lá disponibilizadas também para os amigos que assim desejarem rever ou também indicar a alguém, né? Fazer ali um compartilhamento. Tudo isso é movimento no bem, tudo isso é bom. Boa noite, Sérgio, boa noite, Gustavo, sejam muito bem-vindos. Vamos à nossa prece e continuamos logo em seguida. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, fortaleça em nossas almas a fé e a esperança, desenvolva em nossas consciências a iluminação necessária para enxergarmos as trilhas que precisamos trilhar em nosso próprio benefício, em benefício daqueles que conosco convivem, em benefício da nossa humanidade terrena. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos seguindo. Sebastiana, boa noite, Mara, Silvia, sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo de hoje, o primeiro capítulo, né, da nossa obra Vida Plena de Joana de Ângeles, que como gostamos de lembrar, a obra é esta, Vida Plena, e há um subtítulo aqui que é uma frase de Joana dizendo: vive hoje em harmonia com o universo e triunfarás. Então a obra toda é uma proposta do nosso conhecimento da vida para nos harmonizarmos com a lei de Deus e assim vivermos bem. Essa é a proposta, que possamos viver bem. Boa noite, Terezinha, que também está chegando. Seu Antônio, eu acho que eu não tinha cumprimentado o seu Antônio. E nós agradecemos muito, então, aos amigos que conosco estão nesse instante. Vamos iniciando este capítulo. Como gostamos de analisar, de pensar, de visualizar mesmo, Joana de Ângeles, ela divide, a obra tem 30 capítulos, e os capítulos normalmente estão divididos em duas partes. A primeira é uma análise de Joana de Ângeles através das situações da vida, do cotidiano, da vida que nós estamos então realizando na Terra. E a segunda parte dentro do mesmo capítulo é a questão de reflexões de como termos comportamentos diferenciados a partir do conhecimento que nos é oferecido. Então, nessa primeira parte, Joana vai fazer uma análise um painel da vida na Terra. E ela inicia dizendo: por mais perturbadoras e afligentes sejam as circunstâncias e a convivência com as demais pessoas, insiste nos teus bons ideais existenciais. Então veja bem, por mais perturbador e afligente sejam as circunstâncias da vida, elas não vão durar para sempre. Elas não são o destino final da Terra, nem da humanidade terrena, nem de cada um de nós.
Por mais afligente e perturbadoras sejam as circunstâncias, os acontecimentos e mesmo a convivência com as demais pessoas, porque há convivências perturbadoras, há convivências que nos afligem, não são bem harmonizadas entre si. E o que ela diz? Persiste e insiste nos teus bons ideais existenciais. Então, quando nós mergulhamos na carne através do processo da reencarnação, nós não viemos para cá sem uma programação, sem um roteiro, sem um propósito e sem um desejo de realização. Todos nós recebemos orientação suficiente. Todos nós analisamos nossas atitudes anteriores de vidas passadas, quando no mundo espiritual, quando desencarnados. Nós analisamos tudo isso junto da espiritualidade amiga. Vimos necessidades que tínhamos de refazer algumas situações complicadas com pessoas ou com o próprio mundo que habitamos, que eram de nossa responsabilidade, que de alguma forma falhamos ou não concluímos a tarefa. Enfim, analisamos, ponderamos, nos nutrimos de força, nos nutrimos de ensinamentos e de proteção e dissemos, pode me mandar, estou pronto e agora não vou perder o foco. Então nós reencarnamos com um propósito de melhoria, não só particular, não só de nós mesmos através dessa despertar da consciência, mas também de nos colocarmos em trabalhos de edificação do próprio planeta, colaborando sim com Deus, com Jesus, com o bem, para que a Terra venha a se tornar este mundo melhor para todas as criaturas. Então nós temos esses ideais existenciais, nascemos com esses ideais existenciais e chegamos aqui, nem sempre a coisa é fácil. Há dificuldade de relacionamento humano com as criaturas que estão em nosso derredor e há mesmo dificuldade com relação às vicissitudes terrenas, ou seja, as dificuldades que o próprio planeta traz para nós, que a vida em sociedade traz para nós, consequências sim de nossos atos anteriores que resultaram em desarmonias, em desequilíbrios, em dificuldades. Então diz Joana, por mais perturbadoras e afligentes sejam as circunstâncias, aquilo que acontece, e a convivência com as demais pessoas, insiste nos teus bons ideais existenciais. Então é importante alimentarmos essa fé, a fé que nos move, a fé que nos trouxe até esta oportunidade reencarnatória e que nos movimenta. Bem, nós temos mais amigos para dar o nosso boa noite, Mara, Vera, que estão conosco nesse instante, Cleusa, Cidinha, Eleusa, sejam todos muito bem-vindos, Carlos, seja muito bem-vindo, Vera, Gil já participando, tudo tem começo, meio e fim. É claro, não estamos chegando aqui caindo de paraquedas, cada um de nós tem uma história a dar conta e a história tem começo, tem meio e tem um final. E como lembramos ontem, as palavras de Dona Cami, mãe da Célia, nossa amiga, que dizia, se não terminou bem, é porque ainda não é o fim. Porque a proposta em tudo é o melhor. Se não terminou bem, nossa história não está escrito fim, não acabou. Ela vai ter continuidade até chegarmos a este ponto de bem viver com todas as criaturas. Boa noite, Betinha, Silvia, Solange, sempre, eu digo, é festa e é festa mesmo para o nosso coração encontrar os amigos, reencontrar corações queridos aqui. Bem, continua Joana de Ângeles a falar a respeito essa análise que ela está fazendo da vida, dizendo, não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, porquanto a tua é a atividade que faculta a libertação da ignorância e da crueldade. Então, vamos ver, porque esse parágrafo é extremamente importante
E até porque muitas vezes nós temos esse comportamento de aguardar que o outro entenda e coopere naquilo que nós estamos realizando, naquilo que nós temos como proposta de vida. Então, assim, não aguarde. Não aguarde nem o entendimento e nem a compreensão do outro para as tuas tarefas, para aquilo que abraças como verdade, como caminho a seguir, como proposta de vida. Nem todos entenderão, nem todos compreenderão e nem todos cooperarão para que o seu intento se realize. Então, não vamos, se ficarmos aguardando isso, não vamos fazer nada de nossas vidas. Boa noite, Alda, Regiane, sejam bem-vindas. E continua a nos dizer, então, Joana de Anges, não aguardes entendimento e cooperação dos outros em relação ao que realizas, ao que fazes, ou como conduz a tua vida. Há muitas críticas, por conta de desentendimentos, de falta de compreensão e há muita ausência de colaboração. Às vezes contaríamos com colaboração daquele mais chegado e ele não colabora como nós gostaríamos que fosse. Porquanto a tua atividade, quer dizer, aquilo que é da nossa parte, da nossa competência, da nossa decisão, a tua atividade a atividade que faculta libertação da ignorância e da crueldade. Então, o conhecimento nos liberta da ignorância, o conhecimento da lei do amor que Jesus tão bem detalhou para nós, nos liberta da crueldade que poderíamos trazer na alma. Então não compete mais a nós esse tipo de situação. Embora esperes consciente ou inconscientemente compreensão e ajuda, porque anelas pelo bem da coletividade, e é verdade, se queremos um bem que vá favorecer muitas pessoas, temos um projeto, algo que estamos gastando a nossa energia com a intenção de levar o melhor a outras criaturas, acalmando os corações, iluminando as consciências, ajudando, materialmente falando, muitas situações que se apresentam, e muitas vezes estamos fazendo isso, e sim, esperando, até inconscientemente, às vezes não é nem consciente, mas inconscientemente, esperamos compreensão, que as outras pessoas compreendam esse nosso ponto de vista, essa nossa maneira de ver a vida, essa nossa maneira de agir na vida. Então, mesmo inconscientemente, esperamos essa compreensão e esperamos ajuda para estes projetos que temos no sentido de melhorar a nossa caminhada na Terra. Então, embora isto, talvez os demais não estejam interessados no que te fascina e não tem qualquer compromisso contigo. As outras pessoas não gostam das mesmas coisas que gostamos. Muitas pessoas, e às vezes pessoas muito próximas de nós temos o grupo familiar, nós temos o grupo de vida social, os nossos companheiros no ambiente de trabalho, os nossos ambientes no ambiente de lazer, os nossos companheiros. Nem todos têm os mesmos interesses que nós, nem todos têm fascinação, paixão por aquilo que nós temos como foco, como energético para o nosso existir, como razão do viver. Nem todos enxergam desta forma e por isso não compreendem e por isso não colaboram, não lhes interessa verdadeiramente. Enquanto para uns nós é prato cheio falar de alguma coisa, falamos com entusiasmo, estamos aprendendo e ficamos felizes, nutridos com tudo isso, para outros vão dizer balela, bobagem, perda de tempo. Não tem o mesmo ponto, não tem a mesma referência. Então Joana de Anjos está nos alertando para isso, que embora nós desejemos a compreensão, ela não virá muitas vezes
mesmo num trabalho que é pelo bem da coletividade. Não virá porque os demais podem não estar interessados naquilo que nos fascina, naquilo que nos encanta, naquilo que chama a nossa atenção, e também porque não tem qualquer compromisso conosco. As pessoas não se comprometem verdadeiramente com o outro. Então, muitas vezes nós vamos encontrar essa ausência de contribuição, de colaboração, de companheirismo no outro, porque não tem qualquer compromisso. O deles é um destino diferente ao qual se vinculam. Não tem o mesmo destino neste momento que nós. Há um destino diferente. Nem todas as pessoas estão destinadas ao mesmo alvo, ao mesmo ponto. Destinadas não por condição de que Deus nos deu esse destino. O destino, ele é o resultado das nossas atividades, das nossas escolhas. Então são essas escolhas e essas atividades que nos levam a um caminho. As escolhas diferentes, atividades diferentes levarão a outros caminhos. Por isso que nem todos têm o mesmo destino. Cada um está tracejando o caminho, o seu próprio destino, o seu próprio caminho. Então, muitas vezes, não é mesmo do interesse daquelas pessoas. Estão contigo, estão na jornada, se no caso de familiares, de amigos, de companheiros de trabalho, estão contigo, mas em suas próprias aspirações, buscando diferentes formas de viver. Estão conosco, coabitam conosco, convivem conosco, e nós com eles, mas enquanto individualidades, temos formas, interesses diferentes, focos diferentes na vida, visão diferente da vida, escolhas diferentes para viver. Então não tem o mesmo interesse, o mesmo caminho, o mesmo fio de reflexão, a mesma visão da vida. Cada estão conosco, mas têm suas aspirações próprias, particulares, buscando diferentes formas de viver. Vamos fazendo escolhas na vida, só que as escolhas são sempre assim, né? Elas trazem as respostas. Reginaldo, boa noite. Reginaldo, temos que marcar preleção em Quiriri juntos. Reginaldo, há esse propósito, né? De fazermos alguma coisa juntos, sim. E a Cláudia dizendo, cada ser humano é um universo, e é verdade, cada um é único em si mesmo. Existem os simpatizantes da nossa causa, do nosso caminho, da nossa forma de pensar, e existem aqueles que, embora gostando da nossa pessoa, não se simpatizam com a causa, não se simpatizam com aquilo que estamos desejosos de realizar. É muito interessante observarmos isso. E para termos essa vida plena que a obra nos convida, nós temos que começar a desenvolver esses entendimentos a respeito das outras pessoas e de nós mesmos, para não nos ferirmos tão profundamente. O ideal seria que nem nos feríssemos, mas se de alguma forma magoarmos, que essa mágoa passe rápido, que este ferimento cicatrize muito rápido e a gente não guarde rancor, nem ódio, nem desejo de vingança. Já será uma plenitude do existir termos esses comportamentos então diferenciados. E ali continua Joana a nos dizer, alguns são simpáticos contigo, o que não significa terem compromisso com o que faças ou estimas. Quer dizer, gostam de nós, mas não se encantam com aquilo que nos encanta. Não se entusiasmam com aquilo que nos entusiasma e não abraçam as causas que abraçamos. Gostam de nós, têm simpatia pela nossa pessoa, mas não pelas causas que estamos envolvidos, por aquilo que defendemos como pensamento. E isto é tão interessante que no momento em que nós estamos, e vamos nós falar um pouquinho da política, há
há uma questão, neste momento, na política brasileira, de escolha de candidatos, escolha de partidos, estamos em ano de eleição. Então, muitas pessoas gostam de nós, mas provavelmente não gostam do candidato que nós gostamos, das causas que abraçamos. Isso não pode ser, porque ela tem o direito de gostar diferente e de abraçar causas diferentes. Isso não deveria ser, né? Não é que não pode, não deveria ser causa de animosidade. Não deveria, entre pessoas amigas, entre pessoas minimamente civilizadas, entre pessoas que são capazes de compreender a escolha do outro. Eu posso não concordar com a escolha do outro, mas vou defender até a morte a escolha que ele faz. É dele, ele tem o direito e eu tenho o dever de respeitar. Então não pode ser para nós, não deve ser para nós uma causa de tanta dificuldade. Cada um tem sim, como diz o Gil, a sua predileção e uma ótica para ver o mundo, uma maneira de ver a vida. E nós temos que respeitar então a todas as criaturas nessa condição. E assim, para que não ficasse dúvidas a respeito disso, ela fala: de igual modo ocorre com o que faças ou estimes. Quer dizer, o outro pode ser simpático a nós, mas não gostar da nossa causa. Da mesma forma, nós podemos achá-los simpáticos, ter um bem-querer por aquela criatura e não nos simpatizarmos com a causa que ele defende. Mas é um direito e a gente precisa aprender a respeitar esse direito do outro, mesmo não abraçando aquela causa. Ela vai para um segundo enfoque dizendo: desde quando passaste a reflexionar nos ensinamentos de Jesus e compreendeste os enganos em que te movimentavas, entendeste a necessidade de operar mudanças interiores e oferecer esse conhecimento libertador a todos que conheces ou não, na expectativa de que serias recebido com júbilo. E é verdade, é verdade. Desde que nós começamos a aprender, desde que nós começamos a compreender um pouquinho desses ensinamentos de Jesus, passamos a refletir sobre esses ensinamentos e compreendemos os enganos que nós mesmos estávamos praticando até então e que levavam a resultados às vezes dolorosos para nós. Nós entendemos a necessidade de trabalhar, de operar mudança interior em nós mesmos para nos libertarmos desses comportamentos que poderiam trazer dificuldades para nós, mas e por conta disso queremos passar para o outro o mesmo ensino, a mesma ajuda que nós recebemos. Nós queremos contar para o outro, mas nem sempre o outro está com disposição para receber isso agora. Talvez não esteja pronto, não esteja maduro o suficiente, talvez ainda tenha que passar algumas dificuldades, como nós também passamos, para um dia despertar e perceber os enganos cometidos. Tudo isso está fazendo parte da nossa vida. Só que nós esperávamos ser recebidos com júbilo, com alegria do outro, né? Que ele chegasse com alegria para aquele ensino, para aquela observação, entendendo que é no seu benefício, a fim de que pudesse então ele viver melhor. Se nós já aprendemos o caminho, não há por que não sermos prováveis guias, não que somos melhores, mas porque sabemos o caminho, para o outro que ainda não sabe e que poderia se ferir. Uma fala a respeito disso está registrada em A Gênese, o finalzinho da Gênese, quando está falando da nova era, e está falando, Kardec dá um exemplo de uma pessoa, nós já comentamos esse exemplo aqui, mas ele é muito válido.
uma pessoa que está caminhando por uma estrada e ela está subindo uma montanha. Então ela está fazendo uma trilha subindo a montanha. O seu alvo é chegar ao topo da montanha. E ela então vai lutando para subir. Encontra dificuldades, percalços, mas vai subindo. Um dia ela chega ao topo dessa montanha. E ela encontra no topo dessa montanha um sábio, um mestre, que diz a ela então, dá, claro, os parabéns, porque ela conseguiu chegar ao topo da montanha após tanto sacrifício, e diz a ela que olhe para a estrada que ela percorreu. E lá de cima, a pessoa olha para a estrada e vê no meio de uma mata, de ambiente mais escuro, uma trilha branca, que é a estrada. Se nós olharmos ao longe, quando vamos aí, mais fácil para nós, Ubatuba, Caraguatatuba, e nós estamos olhando no meio daquela mata e enxergamos a estrada. Então aquela trilha, ela enxerga no meio das dificuldades da montanha. E longe, nesta trilha branquinha, aquele caminho limpo, tem alguma coisa fazendo volume, alguma coisa mais escurecida fazendo volume. E ela pergunta ao instrutor, aquele mentor, o que é aquilo. Isso nos lembra um pouco hoje fácil da gente entender, lembrando se colocamos alguma coisa no Google Maps para observar, e quando o satélite está muito distante, nós vamos ver por imagem satélite, nós vemos um quadro mais escurecido. Mas na medida que vamos nos aproximando, vamos enxergando as trilhas, e quanto mais nos aproximamos, e a gente diz, mas o que será isso aqui, nesse lugar? E aí a gente aproxima muito e verifica o que é aquilo que à primeira vista nós não conseguimos identificar. Assim também é a questão da nossa visualização, e é isto exatamente que aquela pessoa pergunta ao seu mestre ali, o que eram aquelas manchas escuras? Ele disse, isso eram florestas, que eram quase obstáculos, né, para as pessoas, para que você também ultrapassou. E ele disse, então veja, na primeira floresta, você saiu muito ferido, você conseguiu atravessar, mas haviam espinhos, haviam troncos, pedras, barro, você se feriu, você se sujou, mas conseguiu atravessar e sair do outro lado do caminho, onde tinha o sol, onde você pôde voltar a caminhar com segurança, na claridade, na estrada mais limpa. Mais adiante, você encontrou outra floresta. E nessa outra floresta, agora você já foi mais esperto. Você sabia que poderia encontrar espinhos, pedras, galhos, enfim, foi com mais atenção, com mais cuidado e se feriu menos. Mas quando saiu desta floresta, você encontrou pessoas ali na floresta, pessoas que estavam ali. E essas pessoas eram aquelas que tinham atravessado antes de você. Então, quando foram para a próxima floresta, você já não foi sozinho, você foi com outras pessoas que já conheciam um pouco do caminho e sabiam encontrar as trilhas mais seguras, e você chegou são e salvo do outro lado. E assim foi indo, e você ia subindo cada vez mais essa montanha. Passou por todas as dificuldades, descobriu caminhos, descobriu trilhas seguras, percebeu que haviam perigos que rondavam, soube escapar dos perigos. E agora, meu amigo, não é para você ficar aqui no cume da montanha, é para você voltar e ajudar aqueles que estão atravessando essas florestas perigosas. Essa estrada simboliza a vida, a nossa vida, dizia aquele instrutor. Cada floresta dessa, cada momento difícil nessa estrada da vida equivale a uma reencarnação. Então, no início, as reencarnações foram mais difíceis,
À medida que você foi amadurecendo como espírito e aprendendo, conhecendo e pautando a sua vida através do conhecimento, esses obstáculos foram se tornando mais fáceis de serem transpostos por você. Então, você preste atenção, agora que você já sabe, já não tem mais necessidade de passar por esta experiência, você está na obrigatoriedade de voltar e ajudar as criaturas a atravessarem as florestas das suas vidas, ou seja, as experiências reencarnatórias de suas vidas. Isto é uma fala, então, de Kardec, uma narrativa que ele tem no final da obra A Gênese, falando da nova era, dizendo que neste momento da mudança, neste momento, muitos já estão na condição de ajudar outros que estão aí com mais dificuldade para atravessar para fazer essa jornada. E é nossa obrigação, então, ajudar. Mas acontece isso, aprendemos, reflexionamos sobre os ensinos de Jesus, queremos passar para o outro as dicas do caminho, queremos passar para o outro aquilo que já aprendemos e pensávamos que os outros iam receber isso. Nossa, que bom que você veio ajudar. Não, tem muita gente cabeça dura, que quando você quer ensinar um caminho mais fácil, ela não precisa de ajuda. Eu sei fazer, eu vou pelo caminho que eu decido, é o jeito que eu sei. Não vai buscar ajuda e não aceita muitas vezes quando essa ajuda chega. Ela não quer saber, ela quer fazer de lavra própria. Então, nem sempre vamos encontrar o júbilo. Vamos lá, boa noite Márcia, boa noite Décio, que estão conosco também. Vamos lembrar um momento também em que Jesus, vendo esse entusiasmo, né, pelos conhecimentos novos que os seus ensinos trouxeram, via os seus discípulos muito dispostos a levar a boa nova. E o que ele recomenda? Olha, não vá sozinho. Vá 2 a 2, junta aí a turminha, vai 2 a 2, porque não dá para ir sozinho. E aí então ele passa gente, um minutinho só. Para variar, nós deixamos de ligar aqui a energia do notebook, então deve ter caído a live no YouTube. Mas não se preocupem, porque a do Facebook continua e depois a gente colhe o vídeo e coloca no YouTube para os amigos. Eu só sinto muito, não é imprevidência, a gente às vezes organiza e até fica com uma sensação que está faltando alguma coisa. Olha, confere, mas tinha um danado de um cabinho aqui que eu não conectei. Então, culpa minha, me perdoem os amigos, mas nós vamos refazer depois aquilo que está lá no YouTube. Não se preocupe. Mas continuando essas reflexões, e graças a Deus a do Face está continuando, porque a gente faz pelo celular a do Face e a do YouTube pelo notebook. Então, às vezes, é essa a diferença. Continuando aqui, Jesus então disse aos seus, vão 2 a 2. Até porque sozinho é mais dolorido mesmo. E quando nós temos um outro que nos apoia, a gente cria mais coragem para fazer o que deve fazer. E assim, ele disse, mas não vão aos gentios. Então, o que Jesus já estava dizendo? Os gentios não tinham os mesmos princípios da fé judaica que os discípulos de Jesus. Eram os gregos, eram os romanos, eram aqueles que eles chamavam de os bárbaros. Não tinham o mesmo conhecimento, a mesma estrutura de fé, que era já um pré-requisito para entendimento e aceitação da mensagem de Jesus. Eles não tinham, era a pedra que estava
na primeira, e seria a primeira lapidação, a outra já estava em processo de lapidação. Então eles não vão aos gentios. Por quê? Porque, primeiro, eles não entenderiam a linguagem dos discípulos de Jesus, que era pautada na tradição judaica. Outro fato é de que aqueles discípulos não tinham a capacidade para lidar com os que pensavam diferente, muito diferente, ou que nem pensavam ainda. Eles já poderiam pegar alguma coisa em andamento, mas só isso e nada mais. E então, o que acontece? Jesus aguarda ter uma pessoa com capacidade de lidar com essa situação, e é Saulo de Tarso, doutor da lei, porque ele tinha a sua cidadania romana, a sua cidadania grega e também judaica, e ele tinha o conhecimento de toda essa forma de pensar, da filosofia desses povos, da maneira de pensar. Então, através disso, ele poderia encontrar caminhos para levar a mensagem nova que os outros não conseguiam. E ainda assim, Paulo, sabendo tudo isso, tanto quanto os discípulos de Jesus, achavam que as pessoas iam receber as notícias com um coração em alegria, abrir todas as portas para a novidade, e não foi isso que eles experimentaram. Nem os discípulos de Jesus, por onde andaram, dentro da sua capacidade, e nem Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso depois, naquilo que eles tinham para oferecer, não encontraram a mesma resposta, o mesmo desejo. Não conseguiram encontrar. Então Jesus diz a ele, vão 2 a 2 e não vá aos gentios. Então vá onde você tem alcance, onde há alguma semelhança, algum ponto, algum gancho, como nós falamos, alguma deixa para que vocês possam levar então a mensagem. A Cidinha perguntando, seria o jogar pérolas aos porcos? É evidente que é isso. Eles não tinham, Jesus usa isso como a comparar, né? Se você jogar pérola para os porcos vão pisotear e não vão valorizar. Se fosse milho, né, o trato, a ração, eles iriam apreciar. Mas pérola, eles iriam se aproximar, olhar e dizer, não, isso aqui não serve para comer, não é bom, pisoteia e joga fora. Não valoriza. É isso mesmo. Nós estamos acostumados a receber as coisas de uma forma, né? Mas quando não é daquilo que nos agrada, não valorizamos muitas vezes. Então, Jesus sabia disso e já se preveniu que eles passariam por este desencanto, quando mesmo indo aos judeus, mesmo indo aqueles que tinham da mesma tradição que eles, Jesus disse, olha, se eles ainda assim não aceitarem o seu ensino, as palavras que vocês vão levar, vire as costas e vá embora. E bata até o pó da sandália. Quer dizer, não permaneça nem com o pó da sandália. Porque isto ainda seria alguma coisa, o pó seria lembrança do mal sucedido, que traria mágoa, traria rancor, sentimentos menores. Então Jesus se liberta disso. Nem lembra mais que houve isso e vá para aquele que verdadeiramente se interesse pelo seu trabalho, pela sua ajuda. Então, aqui, Joana de Ângeles está falando isso, daquele que pensa que vai ser recebido com júbilo, porque algo transformou a vida dele. E ele tem a expectativa que vai transformar a vida do outro para melhor, alguma coisa boa para o coração do outro. E não acontece isso. Lê do engano que cultivas, vitimado pela ingenuidade. Quer dizer, é ingenuidade de nossa parte esperar que as pessoas todas pensem da mesma forma que nós, se agradem das mesmas coisas que nós,
tenham o mesmo objetivo na vida que nós, queiram seguir as mesmas orientações que nós. Isso é ingenuidade. E é por isso que nos ferimos, porque acreditávamos na nossa ingenuidade que poderia ser assim. E não, verdadeiramente não é assim na vida, não acontece assim. Então ela diz, lê do engano que cultivas, vitimado pela ingenuidade, porque a ingenuidade é nossa parte. Cada criatura tem seu próprio destino. O que não, cada criatura tem o seu próprio destino. Vamos lá, a Dilza dizendo que travou no YouTube, que ela migrou para cá. É isso mesmo, Dilza, foi culpa nossa, nós já esquecemos de conectar energia no notebook, que é por onde nós fazemos a live do YouTube, e caiu. Mas depois nós vamos deixar lá, mas aqui está continuando, graças a Deus, continuando, embora a internet parece que está reinando, mas está continuando, e se vamos lá, ela está mesmo reinando. Agora não é culpa nossa, não. Eu acredito que a conexão foi restaurada, aqui também, e que está tudo ok. E aqui não é por conta da energia, mas é por conta da própria internet. Bem, vamos lá continuando então as nossas reflexões, que agora acredito vai dar tudo certinho. Falávamos então, Joana de Ângeles, a respeito de que cada pessoa tem seu próprio destino. Quer dizer, o nosso destino, o a que nos destinamos numa reencarnação, nós já vimos que está diretamente ligado ao que já fizemos num passado distante, ou num passado desta mesma encarnação, que movimenta, é como um tabuleiro de xadrez, movimenta as peças para um tipo de jogada. Então, vai desta forma, né? Nós vamos movimentando as peças do nosso tabuleiro de xadrez da vida, das nossas atitudes, e eles vão se organizando de forma que chegar lá no checkmate final depende das jogadas anteriores para vermos ou não com clareza. Mas por isso o destino é o checkmate final. E o checkmate final seria o destino proposto por Deus a todos os seus filhos, o bem. Mas nós temos um destino parcial, que é aquele que nós estamos construindo a cada dia. Que ainda não é o finalmente, mas é um destino parcial de cada encarnação, sucessivamente, para que cheguemos a esse grande finale, que é a luz e o bem e o amor para todos. Então, cada um está traçando uma caminhada, cada um está escolhendo uma trilha, mas não porque escolhemos trilhas diferentes, caminhos diferentes, isso vai justificar a agressividade para com o outro, que não está na mesma trilha, que não está fazendo a mesma escolha, que não está seguindo o mesmo caminho. Não justifica também do outro voltar-se contra nós e querer nos crucificar por isso. E muito menos nós fazermos assim para com as outras pessoas que pensam diferente e agem de forma diferente de nós. E continua nessa análise, Joana de Ângeles falando, ela vai fazer uma mostragem do nosso comportamento. Ela diz, no passado, então ela vai nos cutucar para que a gente se lembre, dizendo, no passado, sentias o fastio que o erro produz nos indivíduos, o vigoroso mal-estar que expressa a inutilidade de certos prazeres que mais comprometem do que agradam sem proporcionar harmonia. Então, no passado, diante de determinadas atitudes, né, erros que cometemos, nós ficávamos enfastiados, não tinha razão de ser, a vida parece que não tinha mais nada a oferecer, paramos por ali. André Luiz tem uma frase onde ele diz, né? O meu cálice está cheio de insatisfação. Então,
É disto que está falando, essas insatisfações que nós estamos somando pelos enganos, acabaram transbordando o nosso cálice que não dava para aguentar mais. E um vigoroso mal-estar passa a envolver a alma, que expressa então a inutilidade desses prazeres. É isso que André Luiz diz: eu tenho um cálice cheio diante dos meus olhos, mas de insatisfação. Não me agrada, não me atrai, não me traz energia, não me abastece, que mais me comprometem do que agradam e não me proporcionam harmonia. Então a pessoa leva uma vida onde ela faz um punhado de coisas que não resultam em nada, que não a preenche de harmonia, onde ela está sempre insatisfeita, onde ela está entediada da vida. Muitas vezes nós vemos isso, as pessoas procedendo assim. E ele diz: e nós também, se hoje estamos pensando um pouquinho diferente, tentando agir um pouquinho diferente, com mais lucidez, fazendo escolhas mais éticas para o nosso existir e que tragam mais paz ao nosso coração, mais harmonia à nossa vida, no passado já fizemos bobagens mil, já praticamos tudo isso, já nos sentimos vazios, como André Luiz disse: o meu cálice, ele falava dele mesmo, está cheio de insatisfação. E ele não queria mais isso, ele queria mudar. E a partir do que ele está conhecendo no mundo espiritual, ele vai começar o processo de autotransformação. Tendo autoconhecimento, por isso a necessidade, ele vai para a autotransformação. E Joana disse: olha, vocês não são diferentes de ninguém. Todos nós tivemos esse passado, cheio de enganos, cheio de insatisfações, cheio de angústias. Vivemos isso. Quando sentias os prejuízos das irregularidades praticadas, ao invés de meditação necessária à reparação, mais chafurdavas nos escuros prazeres embriagadores dos sentidos e perdias a capacidade de discernimento. Então ela está falando de um comportamento de vidas anteriores, que a maioria de nós já teve esse comportamento, quando nos sentimos, ou quando sentimos os prejuízos das irregularidades que praticamos, né? Dos enganos que fizemos, ao invés de parar e pensar sobre isso e a necessidade de reparar o engano, reparar o mal feito, mudar o comportamento, não, nós mais chafurdávamos nos escuros prazeres embriagadores. Era melhor fugir do que encarar a situação e tentar fazer diferente, modificar, refazer, reparar o engano. Era melhor fugir, embriagando-nos nos sentidos e perdíamos então a capacidade de discernimento. Muitas vezes já ouvimos falas populares, né, das pessoas que diziam assim: a pessoa bebe quando está feliz, ela bebe quando está triste, ela bebe para esquecer. Porque por alguns momentos, aquele prazer material e aquela ausência de lucidez momentânea, ainda que pouca, traz àquela criatura uma zona de conforto. Ela não precisa tomar providência nenhuma e ela vai alegar exatamente isso: eu não me lembro, eu não sei. Porque ela se envolveu em tantas outras coisas para esconder aquilo que a incomoda, para não tomar providências. Então ela busca outros caminhos. Como diz Joana de Ângeles, ela se embriaga nos sentidos materiais para não pensar e não tomar providência. Mas isso tira dela a capacidade de discernimento, de fazer escolhas melhores. Vamos lá, boa noite Ricardo, que também chegou, nós não tivemos nem tempo. Nós também temos a Márcia Assiste, que chegou e eu não disse boa noite. Dívidas, vamos acertar nossas dívidas do nosso boa noite amigo. Ao Sérgio
Nós já tínhamos cumprimentado o Sérgio Baracho, mas não cumprimentamos o restante da família. Sejam todos bem-vindos. E aqui, nós continuando, Joana de Ângeles diz: desconhecias a mensagem de Jesus. Então, nesse período de um passado distante, às vezes nem tão distante assim, nós não conhecíamos verdadeiramente os ensinos de Jesus. Muitas vezes nos apegamos a religiões, e no caso, a religiões de cunho judaico-cristã, ou seja, aquela que traz a mensagem de Jesus como norte para as pessoas. Mas nos apegamos ao ritual, nos apegamos ao comportamento que deveríamos ter dentro de um culto, aquilo que era solicitado ao fiel como um comportamento, especialmente dentro do contexto religioso que abraçamos. Mas não paramos muito para pensar, não usamos a nossa cabeça para pensar sobre aqueles ensinos que Jesus nos trouxe. Como eu gosto de lembrar, até a década de 60, nós não tínhamos essa facilidade. Nós queríamos muito entender algumas coisas, queríamos até ler a Bíblia, estudar, e não nos era permitido, era só para os iniciados, ou seja, para aquelas pessoas vinculadas à tradição religiosa, e não para o leigo aqui de fora. Não tínhamos acesso, nós devemos muito ao protestantismo, que disponibilizou para nós a Bíblia, o Novo Testamento, os conhecimentos. Eles foram, nossa, eles serviram demais, porque por conta deles é que nós tivemos acesso ao conteúdo dos ensinos de Jesus, senão não teríamos. E a partir daí é que fomos então buscando entender o conhecimento, e depois, com a ajuda que a doutrina espírita nos traz através do Livro dos Espíritos, fica muito mais fácil de entendermos os ensinos de Jesus. Com base nos ensinamentos da doutrina espírita, é mais interessante e mais compreensível esses ensinos. Então, até antes disso, poderíamos ter a religião, mas apenas como quase que um comportamento social, embora a fé que despertava em nosso coração, mas a nossa mente estava ausente do conhecimento que esta fé nos conduzia. Era uma fé quase cega, porque não tínhamos conhecimento agregado. Então, à medida que vamos juntando isso, é que vamos nos analisando, nos libertando de comportamentos anteriores que nos prejudicavam, desenvolvendo comportamentos novos, e aí o nosso entusiasmo de querer passar, puxa, se nós já temos, por que o outro vai precisar de tanto tempo para chegar nesse ponto? Nós podemos já ir passando, porque assim acelera não só a vida de um indivíduo. Quando uma criatura melhora no mundo, o mundo todo melhora. É uma parcela da humanidade que está melhorando. E de pouquinho em pouquinho, a humanidade acaba se melhorando por inteiro. E é esse o desejo. Então, nós desconhecíamos a mensagem de Jesus com essa qualidade. Tínhamos notícia a respeito, sabíamos. Ouvíamos lá as pregações, no caso dos católicos, a missa, com a homilia, tinha lá a explicação, ouvíamos aquela mensagem de Jesus, ou para os que eram protestantes, evangélicos, ouviam também a leitura do texto sagrado, mas, quer dizer, tínhamos notícias a respeito dos ensinos de Jesus, mas nunca te detiveste a examinar os conteúdos maravilhosos de que essa notícia é portadora. Não paramos. Agora sim, agora nós costumamos fazer isso, ter um pouquinho mais de atenção, parar para pensar cada palavra, entender em que momento Jesus falou, para quem ele falou, qual era a necessidade daquele momento e trazer isto para a nossa vida hoje, agora.
e daqui para frente, para todo sempre. Porque não tem como. Conhecimento adquirido no Espírito é para todo sempre, para a eternidade. É o Consolador prometido, que ficará conosco para toda a eternidade. É esse conhecimento que vai ficar conosco em toda a eternidade. Então, ouvimos falar sim dos conteúdos, mas não conseguíamos ter o entendimento. Ouvia falar a respeito, mas não entendias o poder que possui de modificar a estrutura do pensamento vulgar e proporcionar lucidez para a existência digna e tranquila. Não, para nós o pensamento era um lugar comum. Todo mundo pensava assim, nós também pensávamos assim, foi assim que nós aprendemos e continuava a toada no mesmo ritmo. No momento em que despertamos a consciência e ressignificamos os nossos valores, porque essa é a proposta dos ensinos de Jesus, que nós possamos ressignificar os nossos valores e reestruturar a nossa vida. Essa é a proposta. No momento em que começamos a fazer isso, não estamos mais sujeitos ao lugar comum do pensamento, à mesma toada. Nós podemos achar pontos convergentes, pontos divergentes, pontos que alimentam a nossa maneira de ver a vida e de viver, pontos que divergem. Então, nós aprendemos a selecionar, deixar de lado, não precisamos causar conflito, não temos necessidade de discussão, de briga com ninguém, mas nós podemos sinceramente fazer diferente na nossa própria vida. Então, diz Joana de Ângeles que fazendo dessa forma, descobrimos que temos o poder de modificar a estrutura do nosso pensamento, que era o pensamento vulgar, e proporcionar assim a lucidez para uma existência digna e tranquila. E claro que se pudermos oferecer ao outro que deseje, vamos com todo entusiasmo oferecer. Não encerra aí este primeiro capítulo da obra Vida Plena. Ainda estamos no painel que Joana de Ângeles está trazendo para entendermos um pouquinho da vida. Já vimos que vai ser um livro de muito proveito para todos nós. Boa noite, Patrícia, Guto, então aqueles amigos que eu não pude cumprimentar, muito boa noite. Vamos encerrando as atividades desta semana, hoje quinta-feira. A Cidinha fez o que a Laurita faria. Olha, boa noite a todos, ótimo final de semana. É para dizer assim para mim, né? Está na hora, viu, de encerrar. Lígia, boa noite, tudo de bom para vocês aí e saúde bastante, né? Recuperação para o Sérgio, tudo de bom. A gente deseja que os amigos se recuperem rapidamente e também aqueles que não conhecemos e que estejam passando dificuldades, que a humanidade seja mais feliz, seja mais leve, seja mais tolerante, mais esperançosa. Não vamos deixar a esperança morrer em nossos corações. Vamos lutar por um mundo melhor para todos. Então, encerrando esta semana, desejando a todos um bom fim de semana, que Jesus ilumine os corações e as consciências, como gostamos de dizer, especialmente daqueles que estão na direção dos povos, para que haja um mundo melhor para todos. O Gustavo dizendo, tem Marina no sábado, 9 horas da manhã, no Centro Espírita União e Caridade, graças a Deus, nós estaremos lá, Ele há de nos permitir isso, e vamos seguindo em frente, encerrando com a prece de Cáritas, que é esta prece que preenche nossas almas com as suas palavras tão sábias, uma prece que foi dita pelo Espírito Cáritas numa noite de Natal. Ela veio ao mundo, ela veio à luz do mundo numa noite de Natal, uma noite em que comemoramos o nascimento de Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de se refletir a vossa divina e misericordiosa imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz esteja nos corações, nos lares, nas consciências. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, quando continuaremos os nossos estudos. Um bom fim de semana a todos.